O tratamento da igreja é extremamente interessante e importante. E ele vai definir vários aspectos da nossa fé. A esperança do salvo, sua firme convicção, seu propósito de ser fiel a Deus, repousa no fato de que muito em breve ele alcançará a vitória plena. Por ser um tema valioso para os fiéis, nessa unidade, nós estudaremos este grande evento. Vocês já viram o sistema de interpretação amilenarista. O arrebatamento nesse sistema, ele diz, né, que o milênio não vai, né, no caso, só um segundo, nega que haverá um período literal de 1000 anos antes ou depois da segunda vinda de Cristo. Já o sistema pós-milenista significa que Cristo voltará a essa terra depois do milênio. E os que defendem o pré-milenismo creem que Jesus virá outra vez a essa terra de maneira visível antes da implantação do milênio, certo? Muito bem. O pré-tribulacionismo é uma opinião, né, aceita pela maioria dos crentes, e ela afirma que, ao se aproximar o período da grande tribulação, Jesus descerá esse mundo até o meio do caminho, ficando entre o céu e a terra. Já o mid-tribulacionismo, que nós apresentamos anteriormente, vai defender que Jesus virá, né, o arrebatamento será no meio. E o pós, a igreja será arrebatada após a grande tribulação, certo? E aí vamos dizer o seguinte, como é que eu tenho, quais os versículos que mostram que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação? Como que nós podemos ter certeza disso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 14 ao 17. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, e encontrará ao Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, nós encontraremos com o Senhor nos ares. A volta de Jesus, ela vai ter essa fase gloriosa. Nós encontraremos com o Senhor nos ares. E ele não vai pisar na terra. O texto sagrado que o senhor leu está no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Porém, existem outros versículos dizendo que todo olho verá. Alguém pode ler Hebreus 9, 27 e 28? Anota esse versículo. Hebreus 9, 27 e 28, por favor. Hebreus 9, 27 e 28. Amém. E nós, como os homens estão ordenados morrer uma vez, vindo depois disso juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, alguém pode ouvir com atenção a releitura do verso 28? Olha, lê, por favor, meu querido irmão, verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aos que o esperam para a salvação. Não é arrebatamento secreto, é arrebatamento direcionado. E está confirmado em Mateus 24, 40. 2 estarão no campo, um será tomado, será deixado. Não é arrebatamento secreto, é arrebatamento direcionado. Não vai ser secreto porque todo mundo vai perceber a falta na hora que sumir. Portanto, não é secreto. Entretanto, não é para todos. É para aqueles que o esperam na salvação. O esperam. Então, eu tenho a primeira fase da vinda de Cristo, que é a retirada daqueles que o esperam. Não diz que ele virá para todo mundo. Vou ler para os irmãos aqui, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, né, mostra que quando o Senhor Jesus vier, todo olho verá. Assim, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá.
até os mesmos que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, são dois versículos diferentes. Se alguém falar, é uma contradição bíblica, eu posso responder, não, é a Bíblia explicando dois eventos diferentes. Em Mateus capítulo 24, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e Hebreus capítulo 9, falam de um encontro de Jesus com pessoas exclusivas dele. Exclusivas dele. E ele, inclusive, falou isso também lá no João 14, voltarei para vós. Ele não disse voltarei para todos, voltarei para vós. Vós quem? Os que amam e guardam a minha palavra. Só que aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz que todas as tribos da terra se lamentarão e que todo olho verá. Irmão, a Bíblia não erra. Todo olho é todo olho. É o olho da criança, é o olho do ancião, o olho do adulto, o olho do homem e da mulher. Todo olho verá. Obviamente está falando de duas coisas muito diferentes. Em Mateus 24, um será tomado e um será deixado. Quer dizer, vai ter um que não verá. Quem foi deixado não viu, só viu que o outro sumiu. Dois estarão numa cama, identificando família, e não serão salvos os dois. Talvez um vai e outro não. Então um não verá. Portanto, a única forma de não existir uma contradição bíblica, comparando Apocalipse 1:7 e Apocalipse 19, com Hebreus 9, Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 4, a única maneira de não existir uma contradição bíblica é a crença em duas fases. São dois eventos separados. A volta para os seus e a volta que todos verão. Pastor, pois não? Esse texto que o senhor acabou de falar é comparado com aquela parábola das 10 virgens também, né? Sim, mas ali nas 10 virgens, todas elas viram o noivo. As 10 virgens é uma palavra para a igreja, porque as 10 estavam na condição de noivas, assim, de pajens de noiva, estavam ligadas ao noivo. As 10 estavam ligadas ao noivo. Então, não é a palavra da volta de Jesus em relação à humanidade, é a volta de Jesus em relação à igreja. Grande parte da igreja ficará para trás porque sua lâmpada está apagada. Eles têm a lâmpada da religião, têm a lâmpada da organização, eles têm a lâmpada da carteirinha, a lâmpada do passado religioso, da prática religiosa, mas não tem a lâmpada da conversão, do novo nascimento, da salvação. Amém, entendi, pastor. Obrigado. Amém. Já o Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, fala da humanidade. Perguntinha básica, como é que eu sei que Apocalipse 1,7 fala da humanidade? Como que eu sei disso? Por que Apocalipse 1,7 fala da humanidade? É para todos? Todo olho verá. Todo olho. Exatamente, correto. Todo olho verá. Se todo olho verá, é toda a humanidade. Já Hebreus 9, 1 Tessalonicenses 4, Mateus 24, várias vezes, não é só uma, várias vezes. Mateus 24 chega a dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, quem não perseverar não será. Pastor, Sim. Apocalipse 1:7, aqui quer dizer que é o arrebatamento universal, todos vão ver, né? Ou não? Não, aqui, meu querido pastor, não seria o arrebatamento, seria a revelação de Jesus julgando a terra. Aqui é Jesus descendo para prender o anticristo e começar o milênio. Ok. Então, é uma profecia. O Apocalipse 1,7 é a mesma coisa de Apocalipse 19, deixa eu conferir aqui o versículo exato, só um minuto. Apocalipse 19, versículo 11, 12. Review-se aberto. Isso. Apocalipse 1,7 é Apocalipse 19, 11, 12. O 1,7 é uma antecipação, ele deu assim a visão, e no 19 ele explica a visão. Prossigo? Amém. Amém? Amém. Entendemos a diferença entre a primeira fase e a segunda fase, porque tem objetivos distintos. Primeira fase, quem o espera. Segunda fase, o mundo será julgado e vai começar o milênio. Do momento que todo olho vê Jesus, ele já pisa no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, versículo de 1 a 6, Zacarias 14 diz que ele pisa no Monte das Oliveiras e um terremoto nunca antes visto na região. Ele vai rasgar o Monte das Oliveiras e ali você tem o início do milênio, início entre aspas, né? Porque você vai ter o Armagedon conclui uma fase e o milênio começa a outra. Amém, queridos?
Último ponto da nossa aula hoje, ponto 5. Que diz o ponto 5? Sinais que antecedem a vinda de Jesus. Quando eu estudo isso, irmão, me dá vontade de escrever um material e sair dando pela rua fora, porque eu quero dizer, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Há tempos atrás, pela graça de Deus, nós conseguimos escrever um livrinho chamado Fim dos Tempos. E por que não pregamos mais, irmão? Irmãos, eu vou dar uma tarefa ingrata para vocês. Pergunta para o seu pastor se o número de pregações sobre a volta de Jesus na sua igreja está bom. Alguém pode ler o texto? Sinais de tempo são elementos indicadores de um acontecimento maior em sua importância e escala. Um dos irmãos pode ler? O maior acontecimento que está por vir é o arrebatamento da igreja, a manifestação visível de Cristo nessa terra. Prenúncio da vida de Cristo. Se esse é o maior, Alex, meu querido, por que a gente prega pouco? Você sabe quais são os 3 temas menos pregados nas igrejas? Ressurreição de Cristo, volta de Cristo e a vida após a morte. Os menos pregados nas igrejas. Quais seriam os mais pregados, na opinião de vocês? Bênção, prosperidade, vitória. Grandes acontecimentos podem ser previstos. Nada acontece por acaso. Os pontos importantes da vinda de Jesus. Diferença entre a primeira e a segunda vinda. Seus propósitos e consequências do arrebatamento. Vamos olhar alguns sinais da volta de Jesus, irmãos? Vamos ler com vocês alguns sinais? Abramos as nossas Bíblias em Mateus 24. Mateus 24. Vamos ver alguns sinais? Ele dividiu aqui sinais para os salvos e sinais para o mundo. Vamos dar uma olhada em Mateus 24, e quando nós estivermos lendo Mateus 24, a gente faz essa seleção. Sinais para a igreja, sinais para o mundo. Amém? Glória a Deus. Já estou mostrando aqui. Qualquer pergunta, por favor, nos chame. Deixe-me fechar. Muito bem, senão a memória não... Vamos aqui, muito bem. Ok. Vamos lá. Vamos aguardando. Só um minuto. Carregando. Muito bem. Jesus saiu do templo enquanto caminhava. Seus discípulos se aproximaram dele. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e perguntaram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Uau! Primeiro sinal, Jesus falou: cuidado que ninguém vos engane. É para a igreja ou para o mundo? Para a igreja? Para a igreja. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Sinal para a igreja. Hoje ninguém é doido de falar eu sou o Cristo, mas eles falam, Cristo mandou dizer. Sim ou não? Sim. Entenderam? Embola a língua estranha, mete a profecia emocional e larga mais um sequelado para trás. Eu amo, creio em profecia. Eu quero muito profecia. E choro pelos falsos profetas que confundem tantas pessoas. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Guerra e rumor de guerra, sinais para o mundo e para a igreja, para os dois. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Olha aí, a igreja sofrerá muito, mas não é o fim. Então eles os entregarão para serem perseguidos, sinal para a igreja. Então eu já vi lá em cima, no verso 5, 4, sinal para a igreja. 5, sinal para a igreja. 6, sinal para o mundo e para a igreja. 7, mundo e igreja. 7, terremoto e fome, mundo e igreja. 9, igreja. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Aleluia. Vamos lá. Versículo 10. Naquele tempo, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. A igreja perseguida por todas. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e o número de numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É o dia de hoje, a apostasia. Então, olha como que alguém pode acreditar
no pós-milenismo, que diz que a igreja vai conquistar o mundo, que o mundo será conquistado, se a Bíblia diz que quanto mais próximo do fim, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, esse verso 14 é extremamente mal entendido, porque alguém já escutou um sinal do tipo, Jesus só pode voltar depois que todo mundo for evangelizado? Sim. Alguém já ouviu isso? Eles falam baseado nesse versículo. Todos conseguem ver o versículo na tela? Ô pastor, Sim. ele ainda fala que nós estamos adiando a vinda de Jesus porque nós não pregamos o evangelho para toda criatura. Eu aumentei aqui para todos verem, porque está um fundo cinza. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Ora, só existem duas formas disso acontecer. A primeira forma é a forma no tempo histórico. Qual é o tempo histórico? Por exemplo, o Irã. O Irã foi muito evangelizado no século 3, 4. A Pérsia abriu as portas para o evangelho. E hoje não. Será que o Irã entra na contabilidade de que ele já foi evangelizado nesses 2000 anos? Entenderam, irmãos? E talvez seja essa a razão de estarmos esperando 2000 anos para a volta de Jesus. Porque os apóstolos já acreditavam na volta dele para aqueles dias. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele usa o pronome nós, ele achava que para aqueles dias Jesus voltaria. A mesma visão está no capítulo 15 de Coríntios, a partir do verso 52. Eles esperavam a ressurreição dos justos para aquele tempo, e não veio. Será que não é por isso que tem 2000 anos? A Turquia já foi evangelizada, todas as igrejas da Ásia eram na Turquia, lá no século I e II. A África evangelizada várias vezes ao longo dos 20 séculos, entre nós e Jesus na cruz. Então, se o tempo aqui referido for um tempo histórico, Jesus já pode voltar hoje, porque todas as nações têm testemunhos. Aí alguém fala assim, tá, pastor, mas vai que não. Ok, vai que não. Para isso tem internet, para isso tem os missionários noite e dia trabalhando, para isso milhões e milhões e milhões de pessoas estão envolvidos em verdadeiras redes missionárias que espalham a palavra de Deus todos os dias, movidos pelo Espírito Santo, cada um com seu propósito, cada um com o seu dar de si, com o seu ir às almas. Todos os dias o evangelho é pregado em todos os países do mundo, seja por internet ou pessoalmente. Então, eu guardo essa palavra no meu coração. O arrebatamento começa no versículo 15 e o aviso do arrebatamento termina no verso 14. 21 também. Até o verso 21. Aí ele começa a explicar, a partir do verso 21, como vai ser a grande tribulação no modo geral. Depois ele volta. Aí fica alternando. O Mateus 24, ele alterna profecia geral, profecia específica, profecia geral, profecia específica. E depois ele encerra com um grande aviso para a igreja. É um capítulo maravilhoso para nós estudarmos sobre escatologia. Mateus 24. Amém? Os sinais da volta de Jesus. Os sinais da volta de Jesus. Pois não? O pastor Eduardo, o versículo 14, né? Então chegará o fim, até o verso 14. Esse até o fim, ele abrange a grande tribulação ou ele é o fim fazendo parte da grande tribulação, a grande tribulação fazendo parte do fim? Porque eu entendo que ele não é para a igreja, esse versículo 14, baseado no 13. O senhor concorda? O 13 e o 14 eles se misturam. E aqui eu gostaria de mostrar a vocês, voltar naquele mapinha, ele vai ajudar muito a responder essa ótima, essa espetacular pergunta. Eu vou tentar fazer um zoom aqui, olha só. Está vendo aqui o inocência, época da inocência? Agora você não está vendo, não. Agora você está vendo. Está vendo inocência? Então, seria a dispensação da inocência, da criação até a queda. Após a queda, eu tenho a dispensação da consciência, que é Adão, consciente do pecado, né, até o dilúvio. Após o dilúvio, eu tenho o governo humano,
esse governo humano ele vai até a Torre de Babel. Após a Torre de Babel, eu tenho os patriarcas, que é quando o Senhor chama Abraão. E ali começa a obra, o poder e a glória de Israel. Né? Israel nasce em Abraão. Israel, filho de Abraão. Então, a época dos patriarcas vai até o último patriarca. Tudo bem. E então eu tenho outra dispensação, que seria a dispensação, vamos ver aqui, da lei, a lei de Moisés. E essa dispensação da lei, com muita profecia, ela vai até Cristo, e é onde inicia a dispensação da graça. A dispensação da graça, ela vai até o arrebatamento. Então, presbítero amado, então virá o fim. Para algumas correntes teológicas, é o fim da era da graça, porque após o arrebatamento, eu tenho a última semana de Daniel, que é chamada dispensação da grande tribulação, e após a grande tribulação, eu tenho o milênio, que é a última dispensação. E após o milênio, não existe mais raça humana, porque os salvos estão glorificados e os ímpios estão ardendo no inferno. Após o milênio, só tem corpo glorificado. E é novos céus e nova terra. Eu acho maravilhoso que a Bíblia começa com no princípio criou Deus os céus e a terra, e ela termina com a criação de novos céus e nova terra. A Bíblia não termina com o fim do mundo. A Bíblia termina com 2 capítulos que falam do novo mundo, do mundo novo, melhor e superior. Apocalipse não é o livro do fim do mundo. Quem diz que Apocalipse é o livro do fim do mundo nunca leu o Apocalipse inteiro. O fim do mundo termina no capítulo 20, mas o 21 e o 22 já são novos céus, nova terra, novas sociedades, nova vida, não com humanos, mas com glorificados e anjos. E só saberemos na sua totalidade ao chegarmos lá. Quando eu digo anjos, eu não posso deixar de incluir criaturas, e ninguém sabe o que Deus fará no novos céus e nova terra. O capítulo 21, ele já traz assim, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1, já traz assim: vi um novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, é uma nova criação. Glória a Deus. Um novo tempo. E lá, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Primeiras coisas, primeira criação. Portanto, irmão, o fim está muito longe do arrebatamento, né? Entre o fim e o arrebatamento, eu tenho a grande tribulação e o milênio. Por isso que muitos teólogos acreditam que aquela expressão do verso 14 se refere ao fim da era da graça. Mas, não se esqueça, eu só quero chegar lá. O que me importa é estar lá. E eu quero evangelizar dia e noite porque eu quero que pessoas que não vão estar lá hoje estejam amanhã. Eu quero evangelizar dia e noite para que pessoas que estão em trevas possam se juntar a nós pela fé em Jesus Cristo Salvador, pela fé na palavra. Eu preciso subir essa montanha. Perguntas? Pastor, Pois não, querido. é uma pergunta um pouco ousada, mas qual... É difícil de perguntar isso, né? Sem parecer herege. Mas qual o objetivo de Deus criar o homem, a sua imagem e semelhança, que é de carne e osso, para que no final termine em corpos glorificados? Por que Deus cria um homem de um jeito, para que no final ele seja outro? Por que Deus não simplesmente criou um homem com corpo glorificado? Na verdade, a Sara me pergunta assim: por que Deus deixou Adão pecar, pai? Já mata logo todo mundo, faz todo mundo santo de novo e o mundo ficaria melhor. A primeira criação, ela recebeu o sopro da vida, Gênesis 2:7, e formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus soprou no homem o ruar, ele passou a ter o zoe de Deus, o zoe ainon, o zoe do Pai, o zoe eterno. A partir dali, havia um pedaço do eterno na criatura. Por isso ela é tão diferente do boi, da vaca, do cavalo, do leão,
Ela é muito diferente disso. E é muito interessante que, como Deus trata o pedaço de si, ele dá a esse pedaço de si oportunidade de não amá-lo. Ele não robotiza. Quando o Eterno escolhe conceder o livre-arbítrio, está aberta a porta da queda. Porque se você pode escolher amarelo e azul, você vai escolher amarelo ou azul. Se você pode escolher obediência, você pode escolher desobediência. Após a queda consumada, então o Senhor inicia o plano da glorificação eterna, onde não haverá mais queda. E essa glorificação eterna é Jesus, a vida eterna. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que nele crê tem a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus, e nele está a vida eterna. Quando João capítulo 17, versículo 3, fala isso para nós. João capítulo 1, versículo 4, diz que nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Então, quando nós seguimos a Jesus, nós estamos recebendo a vida eterna, e as pessoas trocam essa vida eterna por qualquer coisa aparente, qualquer prato de lentilhas. O João 17,3 diz, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, a vida eterna é esta. Nele está a vida eterna. Então, recapitulando, encerrando a resposta, se o Eterno robotizasse o homem, ele já criaria o homem no corpo glorificado. Sim, mas aqueles que seriam glorificados, o seriam porque o Eterno já os fez, não porque amaram o Eterno, não porque mantiveram um relacionamento vivo com o Eterno, não porque escolheram andar com o Eterno, e sim porque o Eterno já os robotizou, já os fez glorificado. Agora, o Eterno cria passíveis de queda. O plano original era que eles não caíssem, e que todas as vezes que olhassem para aquela árvore, eles estariam dizendo, eu amo mais a Jesus, a Deus, do que a você, árvore. Eu amo mais ao eterno Criador do que os enganos do meu coração. Entretanto, caiu, mas após a queda, o Eterno vem nos capacitar para termos a vida eterna através da glorificação e então nunca mais pecar, porque quem for glorificado já o fez por relacionamento voluntário, por amor vivo, já o fez porque escolheu a luz e não porque a luz o fez assim. É um ato de amor. E isso é tão poderoso que está revelado ali em 1 Coríntios capítulo 15, e eu vou ler com rapidez para os irmãos, mas podem anotar 1 Coríntios capítulo 15, versículos 44 a seguir. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. O Espírito Santo derramado sobre mim é mais vida de Deus do que o sopro do Ruá no Éden. O verso 46 diz, não é o primeiro espiritual, senão animal, depois o espiritual. O primeiro Adão vem da terra, o segundo Adão vem do céu. Qual o terreno, são também os terrenos. Qual o celestial, também serão os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Olha que coisa linda! A nossa ressurreição nos dará a imagem do celestial. Aí volta no Filipenses, que já foi lido hoje. Seremos transformados conforme a Jesus Cristo. Eu espero ter ajudado com essa resposta, porque ela também me edifica para mim. Deus queria um relacionamento. Por isso nos deu a chance. Deus é onisciente. Então, parte do princípio que ele criou o homem sabendo que o homem ia pecar, Jesus ia vir ao mundo, ia ter o arrebatamento, ia ter o juízo final. Eu creio que Deus sabia disso tudo. Podia ter economizado tempo, não? Podia ter economizado tudo, ele já sabia como é que ia ser o fim. Mas Deus queria um relacionamento. Mas Deus queria um relacionamento, ele sabia que o homem ia pecar. Então, isso para mim é difícil de entender, né? É difícil. Não, as suas colocações são maravilhosas, Alex. Elas permeiam a alma humana. A nossa mente finita é tão pequena para entendê-lo poderosamente. Mas quem quer um relacionamento depende do outro. Não é assim? Sim. Como é a nossa vida? Um amigo que você tem, ele pode trazer dificuldades. Um casamento ou outro pode endurecer o coração. Um filho pode voltar para uma mãe contra um pai. Então, quem escolhe relacionamento
Fica. Agora, uma coisa interessante, Alex, sobre a sua pergunta também, que é muito interessante, vamos ouvir a Daça ali logo em seguida, temos só 3 minutos restantes, não confundir presciência com volitividade. Por quê? A presciência do Eterno é inquestionável, porém, ele não violenta a vontade dele. Ele sabia que Israel ia pecar no deserto, mas ele deu a Israel a chance de não fazê-lo. Então, eu vejo vários exemplos na Escritura. Jesus sabia quem ia traí-lo, mas chamou os 12 e deu a todos os 12 o mesmo Espírito Santo. É muito claro na Escritura que o Senhor não confunde presciência com volitividade. E ele dá ao ser humano o poder da escolha que muda o destino. Se Sansão tivesse sido fiel, ele não perderia a sua força. Deus sabia que Sansão iria perder a força, mas Deus, o Eterno, deu a Sansão a oportunidade de não perder. Como? Dizendo para ele, não peque e você não vai perder. Então nós recebemos... Isso eu entendo, isso sim. Ou seja, Deus conhece a história, Deus sabe a história, mas ele dá a oportunidade da gente fazer diferente. Mas eu parto do princípio que Deus já sabe que eu não vou escolher o lado que é para fazer diferente e vou errar. Então é muito complexo saber que Deus criou o homem para ter relacionamento e dar a oportunidade dele não errar. Mas Deus já sabia que ele ia errar, mesmo que desse oportunidade. Então, ele já sabia de tudo, já sabe de tudo. Por que essa história toda? Eu faço uma pergunta, não preciso responder, tá? É uma dúvida que eu tenho. Não, as suas perguntas são compartilhamentos edificantes. Suas perguntas são compartilhamentos muito edificantes. Eles são feitos todos os dias, em todos os locais. Muitas pessoas fazem isso, é bom. Eu amo esse sentido, eu amo. Eu lamento essa pergunta, assim, eu vou pedir permissão a vocês para estender uns 3 minutinhos a mais, para a gente continuar essa reflexão maravilhosa. A presciência... Pois não? Irmão Fabiano. Pode falar, querido. E depois a Daça, porque ela está com a mãozinha levantada lá, o Pedro também. Vamos fazer uma ordem de fala, tá bom? A Fabiano, a Daça e Pedro, vamos. Amém. Podem falar, querido. Vamos supor uma família com 5 filhos. Talvez seja até uma dúvida do nosso amigo Alex. E você tivesse a certeza que 3 deles iriam se salvar. Você escolheria quais? Você já sabia que 3 iriam se salvar. É melhor você escolher os 3 ou deixar que eles lutem para conseguir se salvar? Isso eu entendo, isso é perfeito. Mas eu parto do princípio que Deus é onisciente. Então ele já sabe até os 3 que vão se salvar. Deu a escolha para os 5, sabendo que 3 vão se salvar, mas ele já sabe até quem são os 3 que vão se salvar. Porque ele está lá na eternidade enquanto eu estou aqui. Amém. Tem o senso de justiça também e de verdade, porque ele não vai compactuar com aquele que mentiu ou com aquele que não conseguiu alcançar, né, a honra de ser salvo. O Deus, ele não tem esse sentimento de injustiça que nós temos, né? Ou de favoritismo. Ele vai deixar que eles se salvem por si. Talvez seja esse o entendimento. A Daça. Amém. A Daça. Pastor? Sim. A minha pergunta é, como defina a misericórdia? Né? Porque o senhor falou a questão de o homem não ser robotizado, né? E a definição de misericórdia, eu acredito que seria um pontapé inicial para descobrir realmente o Deus que nós servimos, porque se não houvesse, como é que nós íamos descobrir a misericórdia de Deus se não houvesse todo esse processo de Deus para conosco, né? Se o homem não tivesse passado por esse processo de escolher acerca de comer o que ele falou que não deveria comer, como é que o homem descobrir acerca do perdão de Deus, como é que o homem descobrir acerca que Deus é gracioso, que ele é benigno, que ele é bondoso, que ele perdoa pecado, como é que nós íamos conseguir descobrir se não houvesse essa situação da queda do homem? Sim. Existiria outra possibilidade de nós descobrirmos acerca dessas misericórdias, do perdão, da graça, se o homem não tivesse caído? Ou seja, a sua colocação poderia existir, Deus conta pra gente se a gente cair, né? Poderia ser, mas não seria relacional, né? Ele daria uma aula sobre nós, mas nós não teríamos vivido isso, verdade? Ele sabe que uma guerra vai acontecer, ele não quer fazer a guerra, né?
Eu vou ouvir o Pedro e vou entrar com a explicação, mas eu preciso ouvir o Pedro antes. Pode falar, Pedro? O Senhor Jesus foi tão misericordioso que deu o livre-arbítrio para nós, para que nós fôssemos glorificados em Cristo Jesus, pela nossa própria vontade, para que fôssemos a luz do mundo. Amém, Pedro. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos entender o seguinte. Bom, ponto 1. A diferença entre presciência de Deus e vontade de Deus é tema central de estudos teológicos há 2000 anos. Tema central. Então vocês fazem muito bem de trazer esse tema hoje. Voltem com esse tema todas as aulas, se for necessário, durante qualquer curso de teologia, em qualquer lugar do mundo. Repetindo, presciência divina e volitividade divina, vontade divina, é tema central. O que eu chamo de presciência? A capacidade de saber o que vai acontecer, todas as coisas e eventos, sem forçá-las. A visão plena. Deus excede o tempo e o espaço, nós não. A mente finita, eu vou chamar de coisas não reveladas. A mente finita não vai compreender algo, alguém que transcende tempo e espaço. Ele transcende matéria, ele transcende tudo. Vontade de Deus. O que se refere? Seus desejos. Então, seus planos, seu propósito. Amém? Presciência versus vontade é conhecimento versus causas. A vontade de Deus, soberana e maravilhosa, ela escolheu respeitar a vontade humana. Os estupros, as guerras, os assassinatos, eles não acontecem porque Deus permitiu, no sentido aprovativo, mas elas acontecem porque Deus permitiu, Deus escolheu que o homem colhesse aquilo que ele plantasse. E aí vem a infinita misericórdia. Várias vezes a misericórdia ainda socorre quem não merece, por isso se chama graça. Nos livra do mal, nos perdoa os pecados, nos alimenta, nos cura. Por isso é graça. Transforma nossas dificuldades, nossos tropeços, em coroas de glória ao seu santo nome. Então vamos lá. Podemos morrer pensando isso. Se ele soubesse, então ele deveria ter agido. Porém, na sua soberania, ele deu uma chave para o homem e disse, essa chave se chama escolha ativa. Agora, sabe de uma coisa, quando tu usar a tua escolha ativa, tu vai escolher o que você plantou, mesmo que não seja o que eu queira que você colhe. A partir daí vem as guerras. E também vem a ira de Deus, o acerto, porque ele é justo e santo. E a grande tribulação é esse acerto. Na grande tribulação, queridos, vai pagar muito caro todo esse carnaval, toda essa idolatria, toda essa feitiçaria, toda essa destruição, tudo isso vai ser cobrado poderosamente na grande tribulação. Então, a vontade de Deus nem sempre é o que acontece na terra. Por exemplo, é claro que não era a vontade de Deus que Israel morresse no deserto. É claro que a vontade de Deus era que Israel conquistasse Canaã. 11 dias, eu vou exagerar aqui, 15 dias de caminhada. Porém, o Senhor deu uma chave para o povo, uma chave chamada escolha ativa. Se você escolhe murmurar, se você escolhe idolatrar, se você escolhe raiva, pecado, não perdoa, se você escolhe uma série de ambições, egoísmos e vaidades, então você vai colher o que eu não quero que você colha. É claro que o Eterno não queria que Adão pecasse. Quantas árvores tinha no jardim? Mais de 1.000 ou menos de 1.000? Acredito que mais. Mais de 10.000 árvores. Quantas árvores Adão recebeu a ordem de não tocar? Uma. Olha como o Senhor queria que ele não caísse. Ele nem colocou meio a meio, 10%. Ele colocou só uma árvore. Então, a vontade preceptiva de Deus é o que Deus ordena e espera que nós façamos. Vontade preceptiva. Agora, dentro dessa vontade preceptiva, soberana também, ele disse ao homem, você pode escolher, e o que tu escolheres será decisivo na sua vida. Alguém se lembra o que foi que o Senhor falou com a Trindade antes do dilúvio? Gênesis 6. Gênesis 6, antes do dilúvio, o Senhor falou assim, Gênesis capítulo 6, diz o seguinte, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe o seu coração.
Ou seja, não era a vontade do Senhor que o homem se tornasse tão podre a ponto de toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração ser só má continuamente. Só que isso era aquela humanidade. Depois que ele interviu, depois do dilúvio, ele, através de Noé e seus filhos, provou que nem todos os homens estavam naquela condição. E ele repovoou a terra. E ele continua dando o direito ao ser humano. Sem dúvida, é uma questão teológica inesgotável, que não será esgotada nos próximos 200 mil anos, mas que vale sempre a pena conversar. E é para isso que estamos aqui, para trocar carinho, Bíblia, oração, medo, sonho, esperança. Não é isso? Vamos fechar com Deuteronômio 29, 29? Vou pedir o presbítero Dines para ler Deuteronômio 29, 29. E vamos encerrar, porque já deu 9, 25. 9, 25 é o limite. Aleluia. Só um momento. Amém? Pode ler, querido. Deuteronômio 29. Verso 29. Se eu não estiver errado. Tá bom. Deixa eu achar que eu estou com outra versão. Estou com a versão King James aqui. Certo. Pode ler, querido. 29, 29. Diz assim o livro de Deuteronômio, de Moisés. Os conhecimentos ocultos pertencem ao nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciamos na prática todas as palavras desta Torá, ou a lei. Os conhecimentos ocultos pertencem ao nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós. Deuteronômio 29. É isso. Amém? Mas olha, irmão Alex, essa pergunta sua é espetacular, fantástica, enriquecedora. Continua, hein? Irmãos, não foi mais rica a aula hoje do que semana passada? Amém, pastor Eduardo. É porque tinha gente perguntando, isso é maravilhoso. Só complementando, né, a questão aí, né, eu lembrei de São Paulo falando, né, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Amém. Amo vocês. Vamos orar para encerrar? Quem pode nos abençoar com oração, por favor? E semana que vem, unidade 3. Vocês são culpados desse horário, hein? Vocês que me autorizaram. E eu não. Senhor Jesus, te adoramos, ó Pai, mais uma vez por esse maravilhoso tua presença, ó Deus. Pequeno, mas grande, glorioso para nossas vidas, para nossas almas, ó Pai, para o nosso coração. Tudo falando conosco, ó Pai, através da tua palavra, da tua verdade, ó Deus, dos teus ensinamentos. Nós te adoramos por tudo, Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu entrego cada irmão que participa dessa aula em tuas mãos, ó Deus. Cada pensamento, cada coração, cada sentimento, ó Deus. Ser com eles nessa noite. Continua conosco esse resto de noite, ó Deus. Que tenhamos mais sede, ó Deus, da tua palavra, da tua verdade, da tua volta, da tua realidade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.